In progress. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o J. Fagner, estou aqui hoje de novo com meu amigo Jonatas, que espero que vire parceiro aqui e a gente faça periodicamente os programinhas comentando questões sobre mídia de modo geral. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Jonatas Eu ainda tenho está uma um pouco... dificuldade imensa com isso, porque é streaming, a pessoa ouve o que ela quiser, né? Então, olá, tudo Exatamente. bem? Como diria o Paulo Henrique Amorim. O Jonatas Mais ainda prático. está tentando acordar, coitado. Tirei o pobre coitado da cama cedo num domingo frio, né? Depois de uma semana de luta, então não é fácil. Mas a gente resolveu se reunir aqui hoje, bater um papo, por causa de um incidente que aconteceu com uma moça chamada... Deixa eu pesquisar aqui, que eu... Ó, que vergonha, não sei o Clara nome da Castanha. moça. Como é? Carla... Clara Castanho. Clara Castanho. Aconteceu com uma moça chamada Clara Castanho, que tem 21 anos, e revelou nesse sábado que engravidou após sofrer violência sexual, teve o bebê e entregou a criança para adoção. Isso foi exposto pelo Léo Dias, é isso, Jonatas? Dá uma prévia aí. O que de fato aconteceu? Você que está por dentro dessas questões. Eu vi pouco, eu não me aprofundei muito, não, mas o que aconteceu, resumidamente, foi que a Clara Castanho tinha essa história, né? Ela passou por uma situação de estupro, teve o filho e deu para adoção, coisa que, querendo ou não, acontece com dezenas, centenas, talvez milhares, não tem dado, né? Eu não tenho dado Sim, aqui, mas sim. acontece a rodo por aí, mas ao mesmo tempo é o que uma ala conservadora defende, ela diz não para o aborto, mas ao mesmo tempo ela defende que vá com a gravidez até o fim, mesmo que depois coloque essa criança para adoção, pela mãe não conseguir cuidar da criança, porque tem todo um aspecto psicológico envolvido, que é a Uhum. situação ali de ter um filho de um estuprador. Não foi um filho, não foi uma criança, que por mais que seja uma criança, não foi uma criança gerada mãe, no caso. Foi uma criança gerada numa situação de violência. Psicologicamente, isso não é saudável. E a mulher tem sim o direito de escolher se ela quer aquilo ou não. Todos nós temos o direito de escolher tudo, né, da nossa vida de forma geral. Enfim, é, aí o que aconteceu? Ela deu a criança para adoção, ok, e talvez, isso é uma inferência minha, e talvez por ela ser famosa, o Léo Dias e a Antônia Fontenelle quiseram colocar isso, ah, Em pauta. tornar isso público, né? Tornar isso público. A gente, como jornalista, pode inferir também que seja para gerar buzz, que seja para chamar atenção, para... Se fosse um Sem programa de dúvida. TV, seria para dar audiência, né? É. Eles tornaram isso público e a própria Antônia Fontenelle meio que questionou e criticou a Clara Castanho por colocar a criança para adoção. Só que assim, aí algumas pessoas que são ditas de direita ou conservadoras, né? Então, são meio que crucificando a Clara Castanho por ter colocado a criança para adoção. Ao mesmo tempo, você tem essa questão de dela poder optar, como eu falei antes, né? E só que, ao mesmo tempo, essa semana teve um outro caso de uma criança de 11 anos que foi estuprada, e essa mesma ala conservadora estava falando que não poder, que ela não tinha que fazer o aborto, que tinha que continuar com a gravidez até o final. Ou seja, Uhum. numa semana a gente teve duas situações semelhantes, Uhum. com desfechos distintos, e a Uhum. ala conservadora se posicionou de duas formas Contraditórias. distintas. Aham. Sim, distintas e absolutamente contraditórias. Mas o que eu queria colocar não é isso. O que eu queria colocar é que assim, ó, quando o Léo Dias é jornalista, a Antônia Fontenelle não é jornalista, apesar dela exercer, ela tem um canal no YouTube que eu acho que é de entrevistas, não sei porque eu não sigo, ela não é Uhum. jornalista. Mas, apesar de exercer a profissão, ela não é. Mas o Léo Dias, por ser jornalista, dentro do código de ética, todo jornalista, para atuar, tem um negócio chamado Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que eu estou aqui com ele aberto no site da FENAD. O que ele diz?
Entre outras coisas, né? No capítulo 1, artigo 2º, parágrafo 2. A produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos, ok? Aí essa questão atende, tanto que a Clara Castanho divulgou uma carta, né, contando toda a história, o que eu achei muito importante e forte da parte dela, porque você leu o conteúdo da carta, né? A gente Li, estava li, falando sim, disso antes. acabei de ler. É, Sim, é muito forte, né? E foi muito corajoso da parte dela sim. de abrir isso. Eu acho que ela tinha todo o direito de fazer de conta que não aconteceu, mas ela optou por abrir, até porque, a partir no mundo das fofocas ali, nesse mundinho, né, de jornalismo de fofoca, e isso já não é um jornalismo de fofoca, porque é uma investigação. Existe jornalismo investigativo, né, a gente sabe, mas esse é um tipo de jornalismo investigativo que vai do nada para lugar nenhum, porque o Aham. jornalismo investigativo, por si só, ele tem que respeitar a parte 2 do artigo que eu estava lendo aqui, que é: a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público. Quando você Uhum. vai para o jornalismo investigativo, que a Record e a Globo e outras emissoras fazem eventualmente algumas matérias, né? Globo e Record principalmente fazem bastante. Sim, é mostrar, denunciar algumas questões, mostrar algumas coisas que, a- que relacionadas à política, ao dinheiro público, mas isso sim tem um interesse público, de fato. Mas, a partir do momento que eu pego uma história de foro íntimo de alguém e exponho dessa forma, isso não é interessante publicamente. Que relevância tem eu expor a Clara Castanho ou qualquer Uhum. outra mulher que tenha passado por essa situação? Não tem relevância nenhuma. Ao mesmo tempo, a gente tem no Só abrindo capítulo 2. um parêntese rapidamente aqui, nisso aí que você está dizendo. Eu não conheço a moça, eu realmente não acompanho TV, não é pedantismo, eu realmente não acompanho. Mas eu estou vendo aqui na matéria que a moça tem 21 anos. É uma menina. É uma Sim, menina que passou por violência sexual e que tem, no mínimo, o direito de ser preservada a sua imagem, sabe? Uma coisa que ela ficou constrangida, que, segundo ela diz aqui, ela gostaria de ter esquecido o que aconteceu, né? Inclusive, ela não prestou queixa porque ela achou que, assim, se eu fingir que não aconteceu, se eu não falar mais do assunto, ninguém mais fala sobre isso, tá tudo bem. Ela é uma menina, não sabia como agir, estava em situação de desespero. E aí vem um cidadão e expõe a garota dessa forma, a troco de quê? Porque o que você está falando é super interessante, assim, só para te devolver a palavra. Qual é o interesse público nisso? O que é que a sociedade ganha expondo a garota desse jeito? Né? Vamos, por um instante, vamos esquecer o Código de Ética do Jornalismo. Eu acho que você está corretíssimo, mas assim, vamos esquecer só por um instante, vamos pensar assim, do ponto de vista humano, o que é que eu, como ser humano, ganho fazendo isso com aquela menina? Entende? Mas segue aí, desculpa. não existe nem ganho humano nisso. É como eu coloquei para várias pessoas. Se ela tivesse optado por abrir essa situação sem dar muitos detalhes, por Sim, causa do que aconteceu com aquela criança de 11 anos, sim. ok, teria sido uma opção dela. Aí Uhum. sim, ela teria que. Aí sim seria uma pauta de jornalismo de fofoca. Ah, Clara Castanho afirmou Aham. que Sim. não foi o caso. A questão foi que ela foi tirada de uma posição e colocada em outra de forma a, a revelia, né, sem vontade dela, de Aham. uma forma completamente violenta. Além disso, ela é uma criança, ela tem 21 anos, e eu não sei quando foi, porque eu não me aprofundei muito na história, mas parece que foi quando ela era ela tinha menos de 18 quando isso tudo aconteceu. Putz, muito pior. Eu não lembro, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Muito pior a situação. Mas sim, sim. Ó, na carta ela coloca assim, ó, estava completamente sozinha, não fiz boletim de ocorrência, tive muita vergonha, me senti culpada, tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse. Ela tomou a pílula no dia seguinte, Uhum. mas aí um tempo depois ela viu que a pílula do dia seguinte não fez efeito nenhum.
Deixa eu só jogar aqui. Enquanto você procura, deixa eu até ler um trechinho aqui que eu acho importante, ó. Ainda do depoimento dela. Ela diz assim: fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, contei ter sido estuprada, expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Diz que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigado a amá-lo. Enfim, eu não vou nem comentar. Hum. A Antônia Fontanelli, né, no canal do YouTube, disse numa live que, abre aspas, uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção e que não quis olhar no rosto da criança. Eu nem vou nem debater essa questão do porquê, porque, enfim, não vai Ah, ao caso. Durante a live, no entanto, a Fontanelli não citou o nome da atriz, mas os usuários das redes sociais logo fizeram associação, que daí internauta é foda. Você dá meia pista, todo mundo começa a procurar e pesquisar, junta uma coisa com a outra e chega no resultado. É, mas, assim, além dessa questão de da Clara Castanho ter esse problema aí com a enfermeira, com o médico, quando eu vou entrar no ponto, mas ela era uma criança, né? É muito complicado. E você tirar uma pessoa que vem com um trauma desse, forçosamente, apenas por postar, a Antônia Fontana disse que ficou sabendo pelo Léo Dias e resolveu contar. Mas o que que ela ganha com isso, né? Aliás, ela e o Léo Dias estão sendo atacados. Essa história começou a surgir ontem à noite, né? No sábado à noite. hum. Agora é domingo de manhã e ela e o Léo Dias estão sendo veementemente atacados. Parece, eu não confirmei, mas o Metrópolis tirou o texto do ar. Metrópolis, que é o site que o Léo Dias escreve. Sim. Deixa eu procurar aqui, você está falando tanto dessa Antônia Fontinelli, e eu confesso que eu não sei. É Antônia, né? Antônia Fontinelli. Deixa eu Antônia pesquisar aqui. Fontenelle. Eu realmente não sei. Ah, tá. Essa loirinha aqui eu já vi em algum lugar por aí. Mulher de Marcos Paulo. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui no que saiu no site da UOL. Espera só um instantinho que eu acho que tem alguma coisa aqui a respeito. É, Não, foi tirado do ar. Foi tirado do ar. Foi. Foi tirado do ar. Ó, de acordo com a Clara optou por estar sozinha no momento do nascimento. A mãe foi visitá-la no dia seguinte e a Clara não teve nenhum contato com o bebê. Ela optou por não ter contato. E ela fez a entrega voluntária e o casal, né, a família que, que adotou a criança já estava aguardando lá para levar o bebê. Ou seja, essa criança não sofreu nada, ela já tinha uma família, ela já estava destinada. Só que, assim, tem 500 formas de abordagem dessa história sem, sem precisar ir para essa questão para esse sensacionalismo todo e julgamento e crucificar a Clara Castanho. Você pode falar, por exemplo, dessa família que estava esperando por um bebê e conseguiu, que é muita gente na fila de adoção no Brasil. Mas é óbvio que eles não vão por esse caminho, porque a questão é mais audiência e falar de uma família que conseguiu ter um bebê adotivo depois de esperar muito, não dá clique, não dá view, não dá engajamento, não dá nada. Mas, enfim, o fato é... A matéria saiu do ar, né? Cliquei aqui. Os dois estão sendo massacrados desde ontem nas redes sociais, todo mundo contra eles.
Assim, claro que tem a ala mais conservadora que está massacrando a Clara Castanho, ela até fechou os comentários da publicação, mas as pessoas vão em outras publicações para comentar, né? O pai da Clara Castanho se posicionou a favor da filha, fez um desabafo público em rede social. Está tendo uma movimentação muito grande e, no geral, está todo mundo questionando a postura do Léo Dias e da Antônia Fontinelli. Só que o Léo Dias, já voltando na questão do código de ética do jornalista, além dele não divulgar uma informação de. Aliás, divulgar uma informação que não tem interesse público nenhum, assim, teria interesse público se a Clara Castanho fosse uma pessoa que gostasse de se expor. Como a gente tem um monte de celebridade, porque daí é onde faz o jornalismo de fofoca, se alimenta dessas atrizes, desses atores, dessas personalidades públicas que gostam de se expor. Ok. Por que eu digo isso? Porque no mesmo Código de Ética, no capítulo 2, artigo 6º, é, acho que é parágrafo Parágrafo 8. Vamos lá. É dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Ou seja, a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem da Clara Castanho nessa situação foram absolutamente desrespeitadas. E não é só dela, né? A gente tem vários casos de ator ator, atriz, cantor, enfim, artistas de forma geral, que têm a vida pessoal exposta sem absoluta necessidade, ou só é escancarado, ou é colocado assim. O próprio Gugu Liberato, quando ele faleceu, um monte de detalhes da vida dele veio à tona e de forma absolutamente desregrada. Surgiu lá até o fato dele ter um casamento de fachada, ou de ou o caso lá do namorado suposto namorado que ele tinha, enfim. Mas assim, a vida dele foi devastada, foi todo mundo começou a falar de casos, de coisas que ele tinha tido. E assim, mas e esse direito da pessoa à intimidade, à privacidade? Por mais que o Google fosse uma pessoa pública e expusesse algumas questões, isso ele não expôs. Uhum. Então, isso bate fortemente. E o Léo Dias, especificamente, ele tem um histórico muito grande dessas situações. Aliás, ele teve uma treta homérica com a Anitta no passado, por causa disso, porque os dois eram amigos, mas aí a Anitta passava umas coisas, enfim. Não vou entrar em detalhes porque eu não acompanhei, eu só vi uns highlights só. Esse é o mal de se alimentar de algumas coisas só pelo Twitter, né? Você não vê profundamente, só vê highlight. Mas, Como eu falei, eu não conheci o caso, enquanto você está falando aqui, eu fui pesquisar. E eu achei aqui o seguinte, ó, no dia 16, durante a entrevista exibida no programa de noite de Danilo Gentili, o colunista Léo Dias disse que sabia de uma informação inacreditável sobre uma atriz, e a conta dela iria chegar, pois o caso envolve vidas. O karma vai ser grande, decretou. Veja, um julgamento prévio, né, sem esclarecer exatamente como é que tinha sido. De novo, ele apontando o dedo para as pessoas, como, né, se ele fosse o puro santo que, sei lá, jamais tivesse cometido erro, e sem dar o contexto do que de fato aconteceu, né? Aí a matéria continua aqui dizendo o seguinte, ó, ele não citava nomes, mas dias depois, Fontinelli, que quer ser candidata a deputada, deu mais detalhes do tema e ameaçou expor o nome da artista. No sábado 25, Clara Castanho contou nas redes que gestou e colocou para adoração um bebê que foi fruto de um estupro. Quer dizer, veja, é, honestamente, são pessoas que estão querendo se fazer com a desgraça alheia, né? Estão pegando, de novo, é o que você total. está falando aí, pegando uma coisa que a pessoa escolheu não expor, expondo isso, colocando a pessoa numa situação que ela não tem muito o que fazer, além de vir a público e tentar esclarecer o contexto em que aquilo aconteceu, porque senão ela fica sendo mal vista e mal julgada. De novo, cada um sabe de si, o Léo Dias tem lá seus problemas, a gente sabe disso, né?
não é Sim, sim. um santo, né? É uma pessoa realmente problemática, quem ele para estar acusando os outros. E essa Fontinelli aí, não sei das quantas, bom, tá querendo ser candidata, quer dizer, tá querendo fazer campanha em cima da tragédia alheia, cara. Ela, só para entender, ela é da turma bolsonarista, é isso? Sim, sim. Ah, tá. Então isso esclarece muita coisa. Esclarece muita coisa. Ela tá com esse argumento de neoconservadorismo, né? De puritana e tal. Cara, Sim, sim. é tudo muito fácil de você julgar quando você não tá na pele de quem tá passando por aquilo. Sabe? Quando você tá de fora, é muito fácil ter soluções simples, né? E eu desconfio de todo mundo que tem soluções simples para as questões. Mas continua aí. Temos 10 minutos ainda antes que o Zoom nos bloqueie. Marte. É, a gente tem essa questão. E o Léo Dias tem um histórico disso, né? Ele já fez várias vezes isso com diversos outros artistas. A Anitta hoje não fala com ele, né? Eu me alimento de highlights, eu não fui a fundo nisso, né? Eu me alimento de highlights, mas não para tudo, para essas coisas. Eu vejo só o que o Twitter está comentando às vezes, vou Aham, atrás. Se a história me interessa, eu aprofundo. Se não, eu fico no superficial. sei como Essa é. história da Clara Castanho, eu me aprofundei porque me chocou essa questão mesmo de dela ser forçada a abrir uma história que ela deixou claro que ela não queria, que ela queria deixar aquilo apenas com ela, e é absolutamente compreensível. E também o fato de ter sido uma criança que, que passou pela situação, e, e mesmo se ela tivesse 40 anos, ela tem todo o direito de manter essa história guardada. É uma questão Sim, de foro sim, íntimo. sim, Não é uma questão de interesse público, e sim. só seria uma questão de interesse público se ela, num movimento de empatia com essa outra criança, no perdão, só seria uma informação de interesse público se ela, num movimento, mostrasse publicamente a empatia dela com com o caso Ah, da criança e sim, tornasse a história pública. sim, E não sim, foi o caso, ela foi sim, forçada a colocar. sim, Eu até brinquei no Twitter que a gente sabe que não é assim, né? Mas eu até brinquei no Twitter que o Léo Dias é, jogou rasgou, né, o código de ética, e jogou no sim. lixo, em vários pedacinhos, que a gente pode até caçar a carteirinha dele de jornalista, porque ele não adianta, não dá. É, É é. muita coisa. Agora, um outro questionamento que eu vi no Twitter que eu trago aqui. A gente tem uma futura candidata a deputada, uma virtual candidata a deputada, uma candidata a deputada, não sei como vai ser isso, que está abrindo isso publicamente, a lógica dela, né? Uhum. Além de abrir isso publicamente, ela está contra a, no movimento ali de conservadorismo burro, eu vou dizer, né? Ou absolutamente questionável, ela está se posicionando contra e batendo na Clara Castanho, que ela quer ser deputada nessa lógica, nesse formato, nessa ideia. Não entendo, não ficou claro para mim. É. Se você me permite, eu vou ler aqui, que eu encontrei também, o depoimento do Léo Dias sobre a situação, né? Porque Ah, esse eu não li, contei. eu acabei de ver aqui que a Lilian Tarran, que é diretora lá do Metrópole, eh, pediu para ele apagar, Elas né? E ele apagou. estão É. pedindo para demitir ele. Então, abre aspas aí. Ele diz o seguinte: por vezes algumas matérias surgem nas redações e nos deixam perplexos. O impacto que nos causa é tão grande que nos faz hesitar entre ignorar o assunto ou torná-lo público. Questões dolorosas que nos deixam pensativos, tristes, ao mesmo tempo em que nos fazem pensar que alguns dramas acontecem com frequência e muitas vezes no anonimato. A decisão entre tornar público ou deixar em silêncio algumas pautas envolve mais do que a ética ou a fofoca. Nos traz a oportunidade de repensar o sofrimento silenciado por mães por vítimas de abuso e crianças. Essa história envolvendo Clara Castanho, de 21 anos, que a coluna do Léo Dias já sabia há muito tempo, foi uma delas, completou.
Ele ainda está tentando dizer que, na verdade, ele estava buscando simpatizar, né? Se colocar na situação da menina, quando, na verdade, ele foi no de noite falando que ela pagaria por isso, que o karma seria grande. Então, você vê que uma coisa não bate com a outra. Ele faz uma argumentação para depois vir se fazer de pobre coitado, de não, eu estava simpatizando com ela, a dor de uma criança que sofreu violência. Quer dizer, não Uhum. faz sentido. Ele, desculpa falar assim, não conheço a figura e tal, mas essa atitude dele aí representa o esgoto do jornalismo, sabe? Uma coisa muito podre, uma coisa que a gente acaba sentindo vergonha de ter o mesmo título, sabe? De exercer a mesma profissão, sinceramente. O... Já que ele falou da questão de ética, né, eu estou com o código de ética aberto aqui, ó. Vamos lá, artigo 11. Eu vou ter que rebater o Léo Dias usando o código de ética para ter uma fonte fidedigna, né, que todo mundo segue, né? Vamos lá, Sim. artigo 11. Para não parecer juízo de moral ou achismo, etc. Não, não é isso. Artigo 11 do Código de Ética do Jornalismo. Capítulo 3, artigo 11. Vamos lá. O jornalista não pode divulgar informações, aí eu vou direto para o parágrafo 2, de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. Ou seja, ele deu um spoiler no The Noite, porque ele sabe que aquilo ali tem audiência relevante, tem Aham. um público que assiste, e, spoiler dado, vamos continuar o nosso trabalho de divulgação dessa notícia para poder gerar um, Burburinho. um buzz, Aham. ganhar engajamento. Só que assim, não é a primeira vez que ele faz isso, que ele divulga uma situação, ele liga o ventilador, joga merda, depois ele vem falar e desculpa, porque eu imaginei que. E o Léo Dias não é um cara que começou 6 meses atrás. É um cara que tem Tem anos e estrada anos já. de. Já tomou uns tombos Sim, pela vida, já devia ter aprendido. sim, sim, ele já foi demitido de portal, já teve muita coisa. Então, assim, isso que ele colocou não representa possivelmente a opinião dele, é só uma coisa que ele colocou para colocar panos quentes na situação, ou para parecer que ele estava arrependido, ou que, nossa, eu imaginei que fosse outra coisa. E não Uhum. foi isso. Aham. Mas é isso. Considerações finais, então, meu velho amigo. Eu acho que. Não tem muito o que falar dessa situação. É tudo tão nojento, né? Que assim, eu acho que já que o Léo Dias está falando tanto de código de ética, aliás, já que o Léo Dias, depois tira isso na edição, tá? Vamos Ah, lá, consideração final. Eu acho que o Léo Dias, já que ele fala tanto de ética na nota dele, né, no pedido de desculpas, ele vamos chamar assim, acho que ele deve reler o código de ética dos jornalistas, porque de verdade, ele não tá. Acho que ele esqueceu alguns pontos, né? Vamos dizer assim. Eu prefiro pensar dessa forma que ele. Opa, esqueci esse parágrafo, esqueci isso daqui. é. E é isso. Mas para alguém que trabalha com isso diariamente é complicado. Mas é isso. A gente volta na próxima Mas semana com. de conta que a pessoa pode ter esquecido, mas você também não esquece às vezes. Vamos fazer de conta que foi isso. A gente volta na próxima semana com mais um Nossa, comentário eu, sobre por a mídia. exemplo, Vai, só para termina. finalizar, eu, por exemplo, hoje fui procurar o controle remoto da TV, esqueci que eu tinha colocado ele na escrivaninha. Pode acontecer de você Pode esquecer. acontecer, E quem eu sabe? mexo com o controle remoto todo dia. Ah, É, pode ser, pode ser. Então é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. tchau, tchau.